Muito bem, irmãos, que bom, que bom. Eu quero convidar você, depois eu tenho alguns avisos, mas quero chamar a sua atenção para o texto dessa noite, para a meditação, Romanos capítulo 7. Lemos o Salmo 27, lemos Romanos 6, cantamos, oramos, mas vamos meditar aqui em Romanos capítulo 7. Enquanto você abre aí, quero lembrar que na próxima semana, se eu não me engano, na sexta-feira, será dia 31 de outubro. Que dia que vai ser? Dia de quê? Dia da Reforma Protestante. Se vocês falassem outra coisa, eu ia ficar muito triste. Mas é o dia da Reforma Protestante. E muitas doutrinas foram trazidas de volta para o meio da igreja, por causa da Reforma Protestante, que teve como um dos seus primeiros lemas, olhar para a palavra de Deus. Então, um dos lemas da Reforma é somente a Escritura, além de somente a fé, somente pela graça, glória somente a Deus. Mas uma desses somentes, o pessoal chama de solas, da Reforma Protestante, é solos Cristo. Somente Cristo. E eu acho que é uma data bem propícia, já que está se aproximando, para pensarmos um pouquinho na doutrina de que Cristo é o único que nos salva. Não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos porque temos dinheiro ou porque não temos dinheiro, não somos salvos pelo sofrimento. Aí eu sofro tanto nessa vida que Deus vai deixar eu entrar no céu. Não, ninguém vai entrar no céu porque sofre muito aqui. Nós vamos ter vida eterna e já temos vida eterna por causa de Cristo. E pensando nisso, eu quero meditar com os irmãos nessa noite em Romanos 7, de 1 a 6. E o título da Sociedade Bíblica é A Analogia do Casamento. E Paulo vai falar um pouquinho do que é o casamento. A intenção dele aqui não é dar um curso de casamento, nem um curso de noivo, mas é usar o casamento, uma analogia, e compará-lo com o que nós temos em Cristo. Os irmãos verão que esse texto é maravilhoso, como toda a palavra de Deus, não é? E Romanos 6, 1 a 6 diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, na velhice da lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, revela para nós, cada vez mais, o quanto somos dependentes exclusivamente de Jesus. Nos mostra o Teu Filho nesse texto, o valor da obra de Jesus por nós, o valor da pessoa de Jesus por nós, e que sejamos pela fé
presos pela graça ao nosso Senhor Jesus. Que esse texto faça isso conosco nesta noite. Te pedimos no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Somente Cristo. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele está tratando de alguns assuntos. Ele começa falando de pecado no capítulo 1, no capítulo 2, parte do 3. Depois ele começa a falar sobre salvação pela fé, de que o pecado trouxe a morte, mas a graça de Deus nos traz vida. O homem não tem a graça, destituído está da glória de Deus, e por isso temos salvação somente em Jesus. E depois de falar de pecado, de salvação, ele vai falar sobre a santidade, a santificação do povo de Deus. Depois ele vai tratar da soberania de Deus, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 8, 9, 10, 11. E ele vai terminar Romanos falando de serviço. Já que eu tinha pecado, já que eu fui salvo para ser santo, e Deus fez essa obra soberana, então agora eu preciso servir a Deus e servir a igreja, servir a Deus e servir ao próximo. Mas bem no meio dessa carta, mais ou menos no meio, capítulo 6, capítulo 7, Paulo vai falar que nós só temos salvação porque nós dependemos de Cristo e não da lei. Porque o papel da lei, diz Paulo aqui nos seus argumentos, não é nos tirar o pecado, porque a lei não tira o pecado de ninguém. O propósito da lei de Deus é que a gente veja o nosso próprio pecado. A Bíblia diz assim, a lei de Deus, não cobiçarás. Parece que quanto mais a gente lê o mandamento, mais no coração do homem sem Deus vai brotar o quê? Cobiça. A palavra de Deus diz assim, não mentirás. Mas parece que quanto mais um homem sem Deus sabe que mentir é errado, parece que mais ele quer mentir. Aliás, a gente vive numa época que ser honesto é ser no mínimo bobo para as pessoas de fora. E Paulo vai dizer então, olha, a lei, ela não pode nos salvar, porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus não falha. E se você pecar num só, se você cair num só mandamento da lei, você é culpado por quais mandamentos? Todos. A lei revela o quanto somos pecadores e, portanto, precisamos de Cristo que nos salva. Então ele está argumentando essas coisas. No capítulo 6, que a gente leu agora há pouco, ele fala que a graça nos livrou do velho homem, da carne, da lei que pesava, que nos afligia. Quero obedecer a lei de Deus, mas ela é santa demais. E quando chega nesse trecho, no capítulo 7, de 1 a 6, Paulo continua o seu argumento para que a gente não olhe para a lei, para que a gente não olhe para as boas obras, mas a gente olhe somente para Cristo, para que a gente dependa de Cristo. E nesse argumento sobre lei e sobre a justiça de Deus em Cristo, ele então vai fazer a analogia com o casamento. E aqui o texto é maravilhoso. Eu vou ler algumas partes aqui para a gente meditar. E ele começa falando nessa analogia sobre o casamento, versículo 1: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Paulo está dizendo assim, eu posso falar isso com vocês porque vocês conhecem de lei, e a lei domina sobre o homem por quanto tempo? Durante toda a sua vida. Qual lei? Se for a lei de Deus ela tem três aspectos. A lei de Deus, ela foi dada por Moisés, ela tinha uma lei civil, que eram as regras de convivência, como é que faz com o vizinho, como é que é a fronteira, como é que é a fazenda, como é que é com o patrão, como é que é com o empregado, e o escravo, e a guerra, e não sei o que, está tudo isso lá. A lei civil, para que o povo pudesse ser uma nação, no meio de outras nações. Depois também,
na lei de Deus tem a parte que é a lei cerimonial, as regras do sacrifício, e o sacerdote, e os levitas, e o tabernáculo, e o templo, e as datas festivas, Páscoa, Pentecostes, festa das primícias, festa disso, dos pães asmos, e tudo isso era a lei cerimonial, do culto, da adoração a Deus, obviamente apontando para Cristo. E a lei, além de ser civil, cerimonial, ela também tinha a lei moral, que estava reduzida, e é reduzida nos 10 mandamentos. Uma parte é o meu trato com Deus: não terás outros deuses, não farás ídolos, não tomarás o nome de Deus em vão, guarda o dia do Senhor, o dia de sábado. E nessa lei moral tem aquela parte que é para com o próximo: não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, aquilo que eu tenho relação com o meu próximo. Então, Deus deu a lei dele, dividida em lei civil, lei cerimonial e lei moral. O problema, irmãos, é que essa lei de Deus, ela domina sobre o homem, quer ele creia em Deus, quer não. Porque se você depois estudar o capítulo 2, capítulo 3, você vai entender que Deus colocou no coração de todo homem o quê? A sua lei. Mesmo quem nunca leu a Bíblia, lá no fundo da sua alma, coisas a respeito de Deus estão, diz Paulo aqui em Romanos. Então Paulo começa dizendo: olha, vocês sabem, e é bom eu conversar isso com quem sabe, que a lei domina o homem por quanto tempo? Durante toda a sua vida. O que significa? Que quando ele morre, a lei tem domínio sobre ele? Não tem. Não adianta mais, não é verdade? E ele vai continuar, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E Paulo então ele vai formular esse argumento que ele está vindo desde os capítulos anteriores, para a gente parar de olhar para a lei, para parar de olhar para as obras, principalmente os judeus que estavam na igreja de Roma, e olhar só para Cristo. Ele vai lembrar o seguinte: olha, claro que o homem, no versículo 1, é a humanidade, está sujeito à lei a vida toda. Quando morre, a lei não pega mais. Assim também a mulher casada, ou o homem casado. A mulher casada, ela está sujeita ao marido. A obrigação dela é para com o marido, a não ser que ele morra. Se o marido morre, o que acontece com a mulher? Ela pode casar. O homem também. Se a mulher morre, o homem pode casar. Mas no versículo 3 ele lembra: de sorte que, se ela ficar com outro homem, enquanto o marido dela está vivo, ela estará cometendo adultério. Mas, se o marido morrer, ela é livre. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus diz: deixa o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Por que isso está escrito? É exatamente para que agora a gente pegue essa verdade e olhe para o Senhor Jesus. Obrigado. E olhe para o Senhor Jesus. Mas ele vai um pouquinho adiante, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Na analogia de Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, antes de Cristo, nós estávamos casados. Casados com quem? Casados com a lei.
E a lei é um marido bom ou mau? O que vocês acham? A lei é um marido bom ou mau? É um marido muito, muito bom. É um marido perfeito. Esse é que é o problema. Imagina a seguinte cena. Eu vou falar aqui, porque Paulo está usando a mulher aqui, mas entenda, tá? Imagine você, minha irmã, você está casada com um homem que é o cúmulo da perfeição. Você vai dar conta? Ele cumpre tudo que fala, ele nunca erra. Mas ele exige de você o quê? Que na hora certa o almoço esteja pronto. O arroz na temperatura agradável para ele, não é só bom não, na temperatura agradável. Na hora de tomar banho, ele quer passar e vem em cima da cama uma toalha limpinha, dobrada, recém-passada. Ele chega em casa, espera te ver, a casa toda arrumada, a casa um brinco, brilhando, e você como? Linda, bela, enfeitada. Porque se você não cuidar disso, ele que é um marido perfeito, vai ter que te cobrar. E você não vai dar conta. Dá para ser feliz num casamento desse? Não dá. Paulo está dizendo, aqui no versículo 5, nessa analogia, que sem estarmos casados com Cristo, nós estamos casados com a lei. E o problema desse marido nosso, que é a lei, é que a lei é perfeita. Não matarás. E aí a lei vai a mais do que a lei, que diz assim, Jesus fala, se você odiar a seu irmão, você o matou. Marido difícil de agradar a lei, não é? Se você não adulterará, se você olhar com um olhar impuro, você adulterou. A lei é um marido difícil de agradar, irmãos? Não. A lei é um marido impossível de agradar. Não importa se é cristão, não cristão, se nós tentarmos ir para o céu, qualquer pessoa agradando esse marido vai dar errado. Porque esse marido é perfeito. Mas qual é o problema da lei ser o nosso marido? Pode separar? O que Deus uniu, o homem não pode separar. Então a gente pode ser separado da lei? Não. Só tem um jeito de nos separarmos da lei. Qual é? Se alguém morrer. Só tem um jeito do nosso casamento com a lei que nos cobra, que nos pede justiça, que fica exigindo, seja perfeito, seja perfeito. Só tem um jeito desse casamento acabar, que é quando alguém morre nessa relação. E quem é que deve morrer nessa relação? Quando Paulo fala da morte da esposa aqui, aliás, da morte do marido, ele está dando esse exemplo do casamento de modo geral. Mas quando você olhar o versículo 4, olha o que nós vamos ler aí. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. No nosso casamento com a lei, para que não haja mais casamento, alguém tem que morrer. E de acordo com o versículo 4, quem é que morre? A lei ou nós? A lei não pode morrer. Por quê? Algum problema com a lei? A lei que Deus deu, ela tem algum erro? Ela é imperfeita? Não, a lei de Deus é perfeita.
A lei não vai morrer. Quem é que morre nessa relação? Nós. O texto vai dizer então: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Vocês é que tem que morrer. Nós morremos. E nós morremos como? Por meio do corpo de Cristo. Presta atenção, irmãos e irmãs. Nós não somos salvos porque nós entendemos a Bíblia, tá? Eu entendi o sermão da montanha, agora eu vou para o céu. Não, você pode até entender o sermão da montanha, isso não quer dizer que você vai para o céu. Eu entendi todos os salmos da Bíblia, consigo pregar todos eles, interpreto certinho. É bênção, é essencial, mas não é suficiente. O que nos salva não é sabermos doutrina. O que nos traz salvação é se nós lá na cruz estávamos em Cristo, e quando Ele morreu na cruz, se nós morremos juntos. Quando Jesus veio a este mundo, viveu no meio de pecadores, e Ele foi morto porque Ele estava pagando o preço que a lei exige de quem transgride a lei. E quando alguém peca, qual é o salário? A morte. Quando Cristo vai para a cruz, irmãos, Ele morre porque está recebendo o castigo do pecado, a maldição do pecado, o resultado de nós quebrarmos a lei. Mas Ele, como o primeiro Adão, pecou, morreu e nós pecamos nele. Jesus, quando vai para a cruz e morre no nosso lugar, quando nós cremos nele, Deus nos colocou lá e nós morremos no corpo de Cristo. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Por que isso é bom? Porque se nós morremos, o que aconteceu com o nosso casamento com a lei? Acabou. Não há mais ligação. Versículo 1: porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Quando ele morre, a lei não domina mais. Queridos irmãos, a centralidade da cruz de Cristo é importante demais para a nossa salvação. Ela é essencial. Sem ela não tem salvação. Não importa quantas doutrinas sabemos, não importa quantos textos bíblicos a gente sabe de cor, não importa quantos cultos eu vá, quantas ofertas e dízimos eu devolva, não importa quantas obras eu faço, se eu não tiver morrido com o corpo de Cristo na cruz, eu continuo ligado à lei, e ligado à lei ninguém pode ser salvo, porque errou um mandamento, é culpado por todos. Aliás, a lei, ela sempre vem nos julgando. A lei é o marido perfeito. Não dá para ser feliz nessa relação, porque a gente erra, a gente cai, a gente peca, e a lei olha para nós e fala assim: culpado, você tem que morrer. Mas quando nós estamos em Cristo e Ele morreu lá na cruz, nós morremos com Cristo no corpo dele. Olha Gálatas 3,13. Por favor, coloca para nós aí, cara. Gálatas 3,13. Olha o que esse texto diz. Ora, a lei não procede de fé. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Prestou atenção aí? Cristo nos resgatou da maldição da lei, desse marido difícil de agradar, impossível de agradar. Como que Ele fez isso? Ele foi pendurado no madeiro, pendurado na cruz. Ele se fez maldito por nós e nós morremos com Cristo. E se nós morremos com Cristo, o casamento com a morte acabou. Glória a Deus por isso. Mas aí vem outra parte. Eu morri, e aí? Voltando aqui para Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo,
para pertencerdes a outro. Não pertencemos mais à lei, pertencemos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Se quando Cristo morreu, nós morremos no corpo de Cristo, quando Ele ressuscitou, o que aconteceu conosco, que estamos ligados a Cristo, ressuscitamos também. E agora que ressuscitamos também, estamos casados com a lei? Não estamos. Porque quando morremos com Cristo, acabou esse casamento, do jeito que Deus determinou, a morte separando. Mas agora que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos para pertencer a quem? Para pertencer a outro, irmãos. E agora, com quem que a gente está casado? Com Cristo. E qual é a diferença de ter Cristo como marido e ter a lei como marido? É que a lei tem regras e exige de nós obedecer a essas regras. Mas casados com Cristo, Ele é aquele que cumpre as regras e dá para nós os resultados dele obedecer perfeitamente a lei de Deus. Ele obedeceu a lei, e quando nós ressuscitamos nele, isso, a justiça é colocada na nossa conta. Nós morremos, separamos-nos definitivamente da lei e ressuscitamos com Cristo para casar com Cristo. E Ele não é um marido apenas perfeito, porque Ele é perfeito, mas Ele é perfeito para nós. Ele é o fim da lei, Ele é o propósito da lei, Ele é o objetivo da lei. A lei existe, irmãos, para olharmos para nós e pensarmos assim: eu não posso fazer as obras de Deus, mas o meu amado Salvador cumpriu as obras de Deus ao meu favor. Então, a lei, eu morri com Cristo, e agora eu pertenço a outro. Quem que eu pertenço? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. E agora eu estou casado com Cristo para quê? A fim de que frutifiquemos para Deus. E o que isso significa? Vamos olhar aí, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem o quê? Para a morte. Quando o homem está casado com a lei, o que a lei faz? A lei mostra cada vez mais que ele é pecador aí. A lei, ela coloca as nossas paixões pecaminosas em realce, em alto relevo. Quando a gente está casado com a lei, nós frutificamos. Quando nós estamos casados com a lei, nós geramos filhos. Quais filhos? Aqueles que levam para a morte. Esse marido, ele é tão complicado, a lei, que quando nos unimos com ele, nós frutificamos, mas o nosso fruto é para a morte. Voltando no versículo 4, morremos no corpo de Cristo, pertencemos a outro, agora podemos casar com Cristo, ter Cristo como marido, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, e nesse casamento agora nós também frutificamos. Não é à toa que lá em João 15, Jesus fala assim: eu sou a videira e vós sois o quê? Os ramos. Quem está ligado a mim dá muito fruto. Um salmista vai dizer assim: a mulher a sua casa como videira frutífera, seus filhos em volta da mesa, à roda da mesa. Isso tudo, irmãos, não é para falar simplesmente de casamento, de relação conjugal, é para a gente olhar para Cristo e entender
que em Cristo nós geramos frutos, nós geramos filhos, e o versículo 4 diz que quando estamos casados com Cristo, nós frutificamos para Deus. O comentarista e pastor Matthew Henry, ele já morreu há muitos anos, ele dizia que a grande finalidade do nosso casamento com Cristo é a nossa fecundidade. Sim, somos fecundos quando estamos casados com Cristo no amor, somos fecundos casados com Cristo na graça, e somos fecundos casados com Cristo em todas as boas obras. Separados da lei, do jeito que Deus quer, pela morte no corpo de Cristo. Ressuscitados, livres da lei, podemos contrair um novo casamento, e só tem um marido possível para nós, como igreja, como noiva, é o Senhor Jesus, e ligados ao Senhor Jesus Cristo, nesse casamento, nós somos férteis, nós frutificamos, nós somos como um galho de oliveira que produz muito fruto, de videira que produz muito fruto, frutos que agradam a Deus, em amor, em graça, em boas obras. E tudo que nós fazemos agora em Cristo, o Pai recebe como sendo fruto nosso, porque nós só podemos frutificar ligados a Cristo. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. A lei, o pecado, a morte eterna, estamos desligados disso, nós morremos, nós estamos separados disso. Para quê? E por que nós estamos separados? Por que nós morremos para a lei? Para que agora possamos servir em novidade de espírito. E eu sou daqueles que acham que espírito aqui no português deveria estar com E maiúsculo. Que o espírito aqui é o Espírito de Deus. Sim, nós servimos em novidade, não com o meu espírito, por mim mesmo, mas o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, gera em mim essa nova vida, e eu vou servindo a Deus, eu vou andando com Cristo em novidade de vida no Espírito de Deus, e não aonde? Na caducidade da lei. A lei ficou antiga, a lei ficou velha, a lei cai quando eu estou na presença do Senhor. E tem mais uma coisa: casado com Cristo, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Eu preciso frutificar para Deus, eu preciso ter nova vida. Só que Cristo é um marido que Ele ensina. Cristo é um marido que Ele não apenas como a lei fala assim, não matarás. Mas Cristo é aquele que lá na cruz disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele é um marido que cumpre a lei na nossa frente, nos ensinando a imitá-lo. A graça de Deus é maravilhosa em Cristo, porque essa graça nos ensina a andar em novidade de vida. E tem mais uma coisa: e se eu não der conta? E se eu errar? Eu olho para esse marido e digo assim: eu errei. Ele fala assim: pedrada em você. É isso que Jesus faz? A gente olha para esse marido e diz assim: marido, eu não consegui te agradar hoje. E ele fala: justificados estão os teus pecados no meu sangue. A graça de Jesus não apenas nos ensina a fazer a vontade de Deus, a graça em Jesus nos perdoa todas as vezes. São muitas vezes que não damos conta de cumprir o mandamento do Senhor. Por que a lei não morre, irmãos? Porque a lei é perfeita. E nós somos salvos, no final das contas, pela lei. Não porque cumprimos, mas porque Cristo cumpriu. E pela graça dele, o que ele conquistou de justiça, ele dá para nós.
somos agora libertados da lei, mortos para a lei, separados definitivamente desse casamento triste para nós, e livres para outro, para Cristo. Você entende, irmão e irmã? Quando alguém não está ligado em Cristo, e ele tenta então realizar boas obras, ele está ligado a quem? A lei. Seja crente, descrente, cristão, seja o que for. Só que ligado à lei, ele vai frutificar. E o fruto vai ser morte. Por isso que as boas obras não salvam. Porque as boas obras sem Cristo, elas produzem morte, porque o casamento é com a lei. Mas em Cristo, realizamos boas obras, porque somos ligados a Cristo, e dessa relação somos frutíferos do jeito que Deus quer. Quando os reformadores olharam novamente para a Bíblia e disseram assim: somos Cristo, isso é importante demais. Nós não somos salvos pelas doutrinas que conhecemos, por um sermão de Jesus, não. Nós somos salvos porque nós morremos no corpo de Cristo na cruz e ressuscitamos nesse mesmo corpo junto com o Senhor Jesus. Temos um novo marido, que é bom, que é gracioso, que é tão perfeito, ou mais perfeito do que a lei, mas ele é nosso suporte. Ele está aqui para nos dar vida e não para nos trazer a morte. Entende, irmãos? Porque é tão importante a gente pregar que só Jesus salva. Sabe, eu fico olhando para as pessoas falando das boas obras e eu sempre digo, eu sempre pergunto para as pessoas: e aí, se eu morrer, chegar na porta do céu, o que você vai falar para entrar no céu? E eu fico triste quando o crente antigo fala assim: não, eu vou argumentar lá que eu tentei andar com Jesus. Não. Porque nós cremos em Cristo. Nós morremos com Cristo na cruz. Ressuscitamos com Cristo na cruz. Nós temos vida eterna. Quando alguém estiver pregando e falar assim da nossa união mística com Cristo, nada mais é do que a nossa união no corpo de Cristo, na morte lá na cruz. E unidos ao corpo de Cristo quando Ele ressuscitou. E essa unidade com Cristo, esse casamento com Cristo, nos traz vida eterna. Jesus é o noivo, que no casamento, Ele que nos veste, com vestes de justiça, praticados por Ele e imitados por nós. Nesse novo casamento, nós somos ensinados antes de sermos cobrados. Nós somos suportados, suporte. Nós não somos oprimidos por Jesus. Quando eu digo feliz com Jesus, é muito mais do que uma frase para acabar o culto e a gente sorrir um para o outro. É porque não dá para ser feliz com outro marido. Não dá para ter vida eterna casados com a lei. Mas casados com Cristo, temos a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Os textos de Paulo, de vez em quando, aqui em Romanos, não são tão simples assim. Mas esse texto, bem meditado, ele se torna saboroso, não é? É como uma fruta que tem a casca dura e lá dentro é docinho, você tem que ficar quebrando com cuidado para comer aquela coisa docinha lá no final. Tem texto da Bíblia que é assim: a casca dura, mas você vai quebrando, meditando, aprendendo, e no final é doce como mel.